o Pai Nosso como você nunca viu. Cara, de verdade. Velho do céu. Não é segredo para ninguém que eu amo estudar o judaísmo, amo a cultura judaica. Eu sou judeu, né? E eu senti no meu coração de estudar o Pai Nosso a partir da cultura judaica. Cara, você vai descobrir o Pai Nosso como você nunca viu, de verdade. Nossa, eu tô aqui impactado, sabe, com as coisas que eu tô vendo, que eu tô aprendendo, que eu tô, é, sabe, recebendo. Incrível, simplesmente maravilhoso e muito gratificante. E eu quero compartilhar tudo isso com você, mas depois da abertura. Seja bem-vindo de volta, né, para o nosso canal. Como você acabou de ver, nós vamos falar hoje sobre o Pai Nosso, como você nunca viu. Gente, o Pai Nosso de verdade, pode ter certeza, como você nunca viu. Possivelmente a gente vai fazer uma série, talvez, de 2 ou 3 vídeos a respeito disso, porque não vai dar para abordar tudo num único vídeo. É bem complexo, intenso, e por favor, fique comigo nessa série. Já ativa aí a notificação. Se você não se inscreveu, se inscreva para receber os próximos vídeos, tá? E ative a notificação para você receber a notificação do vídeo assim que ele sair e você poder assistir, tá? E crescer, absorver. Então, vamos lá, sem demora? Então, o texto começa, né? Primeiramente, Jesus está falando sobre algumas coisas. Mateus 6, gente, leia Mateus 6 na sua casa. Jesus vem falando sobre Tzedakah, que é um conceito judaico que, inclusive, eu já falei aqui, tá? No nosso canal. Vou falar com mais profundidade em outros vídeos, mas procura aqui. Talvez eu consiga deixar o card para vocês aqui, ó, em cima, de algum vídeo que eu já falei sobre Tzedakah. É um conceito incrível do judaísmo, né? Que Yeshua sabia desse conceito, vivia esse conceito, e não era só da época de Yeshua, e é o que nós precisamos resgatar hoje, que a maioria dos cristãos não entende o que é Tzedakah, tá? E por isso vive uma vida muito infeliz. Eu vou deixar o card para vocês aí. E o texto, né, vem falando sobre Tzedakah, aí depois Jesus vem falando sobre oração, né? E aí, por fim, ele fala a oração do Pai Nosso. Mas, antes de entrar na oração do Pai Nosso, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da oração, tá? Ele fala assim, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Vamos lá, quem são esses hipócritas aqui que Jesus está falando? Não era segredo para ninguém que as pessoas que Yeshua chamava de hipócritas na época dele eram os fariseus. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Eles tinham roupas lindas, né? Vestiam ali os seus filactérios alargados, né? Que são aquelas coisinhas de couro, né? Que um judeu coloca no braço para orar. Ele também alargava as tzitziot, que são as franjinhas, né? Que pendem da roupa de um judeu. E eles tinham uma aparência de santidade, de devoção e tal, mas eles estavam repletos de pecado no coração deles. E as orações deles eram repetitivas. E a Bíblia fala aqui, Jesus fala, denuncia eles, né? Que eles gostavam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Sim, eu lhes asseguro que já receberam a sua recompensa. Então, Jesus está falando aqui sobre a oração. Primeiro, a gente não tem que orar para a gente ser visto pelas pessoas. E assim, uma diferença entre, por exemplo, você está gravando um pouquinho da sua rotina, você grava um momento do seu período de oração e como você ora. Você não está fazendo aquilo para ser visto para as pessoas, ainda que eu sei que algumas pessoas fazem isso, mas a razão, pelo menos, pela qual às vezes eu gravo, né, algum take de eu orando, porque eu quero estimular as pessoas a também entrar para esse lugar de oração e buscar Deus e amar a Deus, né, e ter devoção, tá? E ele fala aqui que esse tipo de pessoa ora em pé, nas sinagogas ou igrejas, né? E nas esquinas, nas ruas. E o propósito dele não é devoção, não é trazer santidade. O propósito dele é glória. É ser visto, é ser elogiado. É que falem para ele, nossa, você ora bastante, né? Nossa, como você é um homem de oração, uma pessoa de oração, né? Esse é o propósito dessas pessoas. Realmente, tá? Foninho aqui dando trabalho. Então vamos lá. Ele continua dizendo assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Isso daqui, no original hebraico,
tá? Eu sei que isso que foi escrito no grego, mas a gente não pode esquecer que Yeshua e os discípulos, eles estavam na terra de Israel, era de Israel, então eles falavam o aramaico, o hebraico, né? É, essa era a língua cotidiana deles, tá? Também. E ele fala assim: mas quando orares, né? Entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em segredo, que está no secreto, que está escondido, tá? E teu pai, aí ele fala, vê a virra, haroe bemitzatarim, e o seu pai que vê você, né? Escondido, secreto, e essa palavra bemitzarim, né? Bemitzatarim, significa o quê? Contradizer, desmentir, refutar, destruir, demolir, desordenar, esconder, dissimular, cobrir, tá entendendo? Então isso é o pai que vê a divergência de caráter, a dissimulação, o problema, a dificuldade. Você mostra que é uma coisa lá, mas outra coisa quando tá sozinho. Seu pai quando vê isso, tá? Né? Ele faz o quê? Igamelecha, bagaluí igamelecha, igamelecha. Então, o seu pai que vê o que você faz sozinho, tá? Ele vai igamelecha. Ele vai recompensar, amadurecer, produzir fruto maduro, desmamar. Olha que legal. Concluir, completar. Então, ele vai. As pessoas acham que, você ora sozinho no secreto, Deus te recompensa publicamente. Você ora sozinho no secreto e Deus te amadurece publicamente. De verdade, às vezes a maior forma de amadurecimento que você pode ter é o Deus que te vê em secreto expor a sua falha publicamente. Desmentir a sua hipocrisia publicamente. Tá entendendo isso? Isso aqui é profundo, cara. Isso aqui é surreal isso daqui. Muda completamente o sentido, não muda do que a gente geralmente está acostumado a ver por aí, né, e tal, ouvir por aí até mesmo. Então, não é simplesmente, ele vai recompensar você e, ora e Deus me recompensa, ora e Deus me recompensa. Não, eu oro e Deus me amadurece. Putz, cara, meu Deus do céu. Eu oro e Deus me dá o fruto. Ele produz fruto maduro. Caraca! Velho do céu, eu oro e Deus me faz desmamar, ou seja, parar de ser dependente de alguém, da mamãe, do papai, do discipulador, do líder. Deus me amadurece. Entende? Publicamente. Ele também. E como que você vai amadurecer muitas vezes, amigos? É isso. Entendeu? É que a sua infantilidade vai ser exposta, o seu medinho vai ser exposto, e às vezes até o seu pecado vai ser exposto. Não porque Deus quer ofender você, Ele quer envergonhar você, não. É porque Deus quer que você amadureça, que você cresça, que você seja responsável, que você seja um bom homem, uma boa mulher, uma boa mãe, um bom pai, um bom pastor. Tá entendendo? Eu falei que era o Pai Nosso como você nunca tinha visto. E ainda nem entrei no Pai Nosso ainda. Tá entendendo? Então ele fala: então quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, né? E a palavra aqui que ele fala pagãos, né? Na verdade, pagão em si, mas é kagoim, como fazem todos os povos que não eram povo de Israel. E como que todos os outros povos oravam aos seus deuses? Repetiam: escute-nos, ouça-nos, responde-nos. Então, cara, não useis de vã repetição quando vocês forem orar, né? O verreti palelechem, quando vocês forem orar, a telfa tepeto, não useis, não paroleis, ou seja, não useis de vãs repetições, ou não sejam prolixos. Você já conheceu uma pessoa prolixa? O que é uma pessoa prolixa? É uma pessoa que enche linguiça. É uma pessoa que ela não vai direto ao ponto. Que ela dá rodeios. Sabe? Que ela vai assim, ela vai, sabe, falando ao redor. Ao invés de falar assim, mano, então meu problema é, eu tenho esse pecado. Deus. Não. Ai, Deus, e a vida é difícil, e não sei o que lá, e olha, eu nunca... sabe? E vai, é prolixo, e acha que orar é ficar ali 40 minutos, 1 hora, sabe, orando, enchendo linguiça para Deus, citando o nome de pessoas e viajando nas nações e orando por isso e por aquilo. Não, mano.
é você ser objetivo. É você falar o que está no seu coração com as suas palavras e ser quem você é de verdade. É se desnudar. Tá entendendo? Então, se você tá pistola, se você tá, sabe, indignado, você não entra lá e fala: "Oh, Deus, como tu és santo, maravilhoso, papai. Ai, como tu és lindo, Jesus, eu amo você, pai." Não. Se na verdade você está querendo dizer, fala: "Deus, caramba, de novo, cara, esse problema, meu. Sabe? Eu tô irritado, Deus, eu tô frustrado. De novo isso." Seja. Por quê? Porque o teu pai que viu que está em secreto, lembra que a palavra em secreto ela tem a ver com desmentir, tem a ver com o que está escondido, com o que está. Ele vai amadurecer você publicamente. Ele vai fazer você amadurecer, mas você precisa ser sincero, você precisa ser verdadeiro nas suas orações, tá? Aí ele fala aqui: Bilevavam berov devareinu neshamea, porque eles acham que muito falando, e essa palavra bilevavam tem a ver com seduzir, tem a ver com é, realmente embelezar, tá entendendo? Tem a ver com encantar, cativar, ou seja, e eles acham que cativando muito, que falando muito, que sendo muito, embelezando as palavras, devareinu, né? Eles acham isso, Neshameia, eles serão ouvidos. E não é falando muito, não é embelezando palavras ou dizendo coisas suaves, né, que você vai ser ouvido. É sendo sincero, sendo verdadeiro, porque o teu pai vê o que está em secreto, mesmo que você não fale. Tá entendendo isso? Aí ele fala: não vos assemelheis a ele, pois a eles, porque o vosso pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais, porque o vosso pai sabe, conhece, tá, todas as coisas antes de vocês pedirem para ele. Então, mano, não adianta você quer pedir algo e tá falando outra coisa. Você precisa falar o que precisa ser dito. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, fala assim: amém. Que a palavra amém no hebraico significa verdade. Verdade. Em verdade vos digo, o Senhor fala por eles assim, né? Então, amém. Amém nomera aí, ani. Então, eu digo em verdade para vocês. Então é o seguinte, ele fala assim então para vocês, e continua agora. Lahen ko titepalalu. É assim então vocês devem orar. Avinu sheba shamaim itekadash shemecha. Nosso Pai que está no céu, nosso Pai celestial. Itekadash shemecha. Eu quero parar aqui. Aqui vai ser a nossa parte do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Primeiro é isso, para você entender. Avinu é o nosso Pai, não é meu Pai, não é seu Pai, é nosso. Então nós estamos na mesma família, nós estamos no mesmo lugar, nós pertencemos ao mesmo Pai. É Avinu, não é Avi só, é Avinu, é nosso Pai. Entende? Então, ele fala: Avinu Sheba Shamaim, nosso Pai que está no céu, o nosso Pai celestial. Precisa ter essa consciência de que teu pai é um pai celeste, ele é um pai bom, ele não é igual ao teu pai da terra, ele não é igual aos pais que você conhece. Ele é Avinu Sheba Shamaim, o nosso pai que está no céu. Amém? Comenta aí, amém. Aí ele fala: Itekadash Shemecha. Santificado será, né, ou será santificado Shemecha, seu nome, tá? Então a palavra aqui é o seguinte. Aqui entra um conceito no judaísmo, eu quero terminar falando isso aqui para você, que é o Kiddush Hashem. O que é o Kiddush Hashem? Kiddush Hashem é a santificação do nome. Então, toda vez que entra o Shabat, a gente faz o Kiddush, né, do Shabat, santificação do Shabat. A gente santifica o vinho, né, a gente ora sobre o vinho, ora sobre o pão, né, acende velas e a gente faz o Kiddush, a santificação. Então, o Kiddush Hashem é santificar o nome Hashem. A gente fala Hashem porque é o nome, tá? Mas é a substituição do nome de Deus. Então, santificação do nome de Deus, tá?
Então, o Kiddush Hashem, o que é o Kiddush Hashem? Kiddush Hashem é muito mais do que você orar, santificado seja o teu nome. Amém, glória a Deus. Não. Kiddush Hashem significa que você, somos responsáveis por santificar, por trazer santidade ao nome de Deus no nosso dia a dia. Sabe o que é Kiddush Hashem? É você cuidar bem da sua casa. Sabe o que é Kiddush Hashem? É você honrar os seus compromissos. Isso é Kiddush Hashem. Sabe o que é Kiddush Hashem também? É quando tem alguém à sua volta, na sua comunidade, que está passando por dificuldades financeiras, ela pede ajuda e você auxilia essa pessoa, você faz tzedakah. Isso é Kiddush Hashem. Sabe o que é Kiddush Hashem também? Santificado seja o teu nome. É você ser um bom pai, ser um bom marido, uma boa mulher. Sabe o que é Kiddush Hashem? Você chegar na hora no seu trabalho. Sabe o que é Kiddush Hashem também? É você não mentir, é você falar a verdade, é você ser sincero, ser honesto. Isso é Kiddush Hashem. Quando a gente faz Kiddush Hashem no nosso dia a dia. A gente faz Kiddush Hashem não é quando a gente entra para orar. A gente faz Kiddush Hashem quando a gente vive uma vida santa. Quando o que eu sou no secreto é também o que eu sou publicamente. Quando o que eu falo para Deus no secreto é o que eu falo para as pessoas. Quando eu não sou hipócrita. Quando eu não tenho literalmente duas caras, porque a ideia do hipócrita é esse, né? Aquelas pessoas que usavam uma máscara. Então, para Deus eu sou sujo, porque Deus conhece a minha sujeira. Deus sabe o que está oculto. Mas dentro das pessoas eu coloco uma máscara de santidade, né? De lindo, como eu oro, como eu sou santo, né? Como eu sou manso, quando na verdade eu sou explosivo. Entende? Ai, como eu sou puro, quando na verdade eu tenho impureza no meu coração. Isso não é Kiddush Hashem. Isso é hipocrisia. Então, Yitekadash Shemecha, santificado será teu nome. Mas não é orando que eu santifico o nome do Senhor. É vivendo em santidade. É não transando com a namorada. É não assistindo vídeos, né? Que eu não posso falar o nome aqui, senão vai derrubar meu canal. Você sabe o que eu estou dizendo. Tá entendendo? Então, eu faço aqui do Hashem, eu santifico o nome do Senhor quando eu vivo os valores, os princípios da Torá, do Evangelho. Tá entendendo isso? E isso é santificar o nome. E é aqui que a gente vai finalizar. E no próximo vídeo a gente vai continuar então os outros versículos que nós falamos a respeito do reino, né, e tal, tudo mais. Mas por enquanto a gente vai parar aqui nesse conceito de Kiddush Hashem. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Se você gostou desse conteúdo, manda para alguém também. Fala, olha, cara, o Pai Nosso é como você nunca viu, de verdade. E nós vamos adquirir sabedoria juntos, nós vamos crescer juntos, tá? Eu também aqui aqui na descrição tem um link para você fazer parte da minha plataforma online lá na Hotmart. E lá na Hotmart eu ensino você como fazer Kiddush Hashem, como você vai santificar o nome de Deus na sua vida, como você vai ter uma vida disciplinada, uma vida santa, uma vida de valor, uma vida de princípios, como você vai ser abençoado financeiramente, porque você vai viver os princípios do Senhor. Lá também tem cursos de inglês, tem cursos de apostólico e profético e vários outros cursos que ainda vão sair. E tudo por uma única mensalidade de R$ 97,00 mensais, que esse preço é provisório, ele vai mudar, mas ainda R$ 97,00 mensais você consegue acessar todos os cursos que já estão lá e os cursos que ainda vão vir. E aí você vai viver uma vida que vai fazer Kiddush Hashem, uma vida que vai santificar o nome do Senhor. Muito obrigado por estar aqui até agora, tá? Todas essas informações estão aqui, como você pode nos abençoar, como você pode ajudar a gente a continuar vivendo, né, e espalhando essa mensagem. Seja inscrito e mande esse vídeo para alguém e comenta aqui o que você achou desse conteúdo, se você já sabia dessas coisas que eu falei aqui, tá bom? Shalom, shalom, até o próximo vídeo.